juntos novamente para continuarmos o estudo do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, de Divaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Obsessões sutis. A inobservância dos severos códigos ético-morais da vida responde pela delinquência nos seus mais variados aspectos. Não nos referimos somente aos delitos de grande porte, geradores de dramas profundos e de consequências imprevisíveis quão demoradas. Pequenos deslizes morais, desrespeito ao equilíbrio social e familiar, atentados ao dever, ao pudor e à ordem, dissimulações da indignidade pessoal, pecadinhos da sociedade, ebriedade, ou seja, o uso de bebidas alcoólicas, tabagismo, calúnia, inveja, todo o séquito pernicioso do ego famigerado, são atitudes delituosas que abrem brechas para obsessões sutis. Atraídos às pessoas invigilantes pela irradiação psíquica, vibração essa carregada de energia específica, os espíritos malévolos, ignorantes e perversos sintonizam em regime de dependência recíproca com um novo parceiro, dando curso aos estados de alienação espiritual. Não raro, os portadores do distúrbio são vistos como indivíduos de boa índole, de atitudes e hábitos morigerados e que parecem contrariar a tese da gênese desequilibradora. Ninguém pode avaliar realmente o que significa e representa a vida íntima do próximo. Somente uma visão espiritual, capaz de captar a exteriorização das ondas mentais e morais, possui recursos para avaliação do comportamento interior de cada ser. Não apenas a conduta externa caracteriza-o, mas também e principalmente o cultivo dos seus interesses e a vitalização das paisagens interiores são o que define o ser real. É nesse campo que se exterioriza através do perispírito, pois neste ocorrem as vinculações nas quais os plugs se fixam nas tomadas, estabelecendo a corrente alienadora. Ou seja, esse espírito ignorante se conecta ao perispírito de pessoas que são dadas a toda essa descrição que vimos agora mesmo. Hábitos incorretos, gestos viciosos, comportamentos insanos são estimulados pelo agente desencarnado, desbordando em síndromes obsessivas que avançam para estados mais graves na conduta mental e pessoal. Ou seja, esse espírito ignorante se aproxima discretamente, induz a pessoa que, por seu lado, tem já a tendência a se agir mal, seja ingerindo drogas, álcool, exagerando no fumo, falando mal dos outros, prejudicando pessoas, não importa qual é a atitude negativa. Mas ela começa sendo induzida por esse espírito ignorante. A pessoa encarnada acolhe esse pensamento porque ela também tem essa tendência. E aí ocorre o plug, a ligação entre um e outro. Aí já fica difícil desligar, não é? Continuamos. Generalizam-se desse modo as obsessões sutis, à semelhança de transtornos somatomorfos, ou seja, são transtornos sematoforme, é a classificação médica para doenças que persistem apesar dos transtornos físicos presentes não explicarem nem a natureza e extensão. É mais como se fosse algo psicossomático. Repetindo o parágrafo e seguindo. Generalizam-se desse modo as obsessões sutis, à semelhança de transtornos sematomorfos, psicossomáticos de natureza neurótica, com os quais o indivíduo se acostuma por acreditar que as perturbações sejam naturais e de pequena monta. Lentamente agrava-se a alienação, qual se fosse uma raiz delicada, que na frincha da rocha, fixando-se e vitalizando-se, enrijece, fendendo a pedra, tornando-se difícil de ser arrancada, sem que sucedam maiores danos ao núcleo onde se implantou. Indispensável vigiar-se a conduta mental,
os hábitos morais, cerceando-se as possibilidades de sintonia com aqueles que descarregam cargas espirituais negativas. Passo primeiro para a ocorrência obsessiva. Estudando esse terrível flagelo, o eminente codificador do Espiritismo, Allan Kardec, classificou-o como obsessão simples, pelas características iniciais afligentes de menor gravidade. Passo, porém, decisivo para outros avançados distúrbios psíquicos. A pessoa no começo acha que não é nada, é uma coisa inocente, só que vai se agravando, quando percebe, já é muito difícil se livrar dessa situação. Continuando. Confundindo-se com a personalidade do paciente, na qual parece predominar, é a erva daninha que terminará por matar a seiva de que se nutre, sobrepondo-se o hospedeiro e destruindo-se em lenta e contínua asfixia. As obsessões sutis devem ser combatidas desde as suas primeiras manifestações, pelo paciente ainda lúcido, que se deve impor alteração na conduta para outra mais saudável, controle consciente do comportamento, recriando o clima mental e os hábitos corretos, propiciadores da saúde. É o que Jesus ensinou: orai e vigiar. Vigiar o quê? A nós mesmos, vigiar as nossas atitudes, vigiar os nossos pensamentos, para não cair nessa situação. Continuando. Concomitantemente, as ações de beneficência, os trabalhos em favor de autoiluminação, completam a terapia valiosa, ensejando a harmonia e a libertação do obsediado. Por sua vez também, o esclarecimento do espírito parasita, que recomeçará a jornada tendo em vista a necessidade de paz e progresso. As obsessões sutis são grave epidemia que domina o organismo social carente de equilíbrio e de Deus. Então, meus amigos, quando a pessoa tem hábitos de caridade, gestos de gentileza, é mais difícil espíritos ignorantes tomarem posse dessa pessoa. Por quê? Porque para eles não é agradável esse tipo de comportamento. Eles acham chato pessoas boas, pessoas fraternas, e vão procurar outra pessoa com quem eles se afinizem mais. Então, meus amigos, a fraternidade e a caridade são vacinas contra a obsessão. Hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência do nosso estudo.